Bom dia, estimados irmãos. Espero que tenham descansado bem e que tenham dormido mais uma hora, embora este acrescento de horas, praticamente, as pessoas acabam por não, tirar maior proveito, mas, pelo menos, temos mais uma hora e agora temos que procurar ajustar essa hora que temos, embora não é fácil, como dizem os especialistas, para nós depois adaptarmos novamente a nossa rotina com esta nova hora, etc, etc. Mas, para todos os efeitos, é sempre bom estarmos na casa de Deus e juntos pudermos louvar e bendizer ao seu santo nome. Eu vou pedir aqui o nosso irmão que está à frente para nos dirigir numa palavra de oração nessa escola bíblica dominical. Amém. Obrigado, irmão. E vamos dar sequência à nossa escola bíblica dominical. Nós temos vindo a estudar essa lição uns aos outros, esses uns aos outros que vão acrescentando também aquilo que é a responsabilidade que cada um de nós temos a nível não só do nosso crescimento espiritual, mas também do crescimento espiritual dos nossos irmãos em Cristo. E hoje vamos estar a falar sobre edificai-vos uns aos outros. Edificai-vos uns aos outros, este título é um título bastante sugestivo e pertinente para, enfim, levar-nos também a poder desenvolver aquilo que se espera de nós como sendo filho de Deus. E essa revista da Escola Dominical é uma revista muito prática. As lições, pelo menos os títulos, são realidades práticas que nós lidamos diariamente com qualquer cristão, independentemente na sua fase que se encontra, está habilitado, sabe mais ou menos essas problemáticas teológicas que nós temos vindo a desenvolver. Não são propriamente aquelas coisas ali mais complexas do ponto de vista doutrinário, mas é a realidade prática do dia a dia, daquilo que nós vivemos no nosso cotidiano, quer seja na igreja, na família, no âmbito laboral, na nossa relação uns com os outros. Esta é a razão pela qual é uma lição prática e transversal, porque nós, enfim, somos seres gregários, como se costuma dizer, ninguém relaciona sozinho. Nós somos seres que somos sociáveis, nós interagimos, nós relacionamos e nós criamos núcleos de relacionamento, etc, etc. E estes relacionamentos, enfim, têm reflexos não só na nossa vida, como na vida das pessoas com quem nos relacionamos, quer seja numa perspectiva positiva, quer seja numa perspectiva negativa. Quando é negativa, numa perspectiva secular, diz que aquela relação é tóxica. Quando é benéfica, quando é proveitosa, digamos assim, que é uma relação de edificação neste âmbito também cristão. Logo, nós relacionamos uns com os outros, mesmo aqueles que não são assim que são mais reservados, introvertidos, mas para todos os efeitos relacionam sempre. Ninguém vive agora como um eremita isolado que não relaciona com ninguém, que não fala com ninguém, não. Nós somos todos seres sociáveis. E essa sociabilização coloca-nos também desafios, tanto do ponto de vista espiritual como do ponto de vista social, mas especialmente aqui no âmbito da igreja, desafios espirituais. Por isso, esse título, Edificai-vos uns aos outros, é um título também que nos remete da praticabilidade da vida cristã. Porque a vida cristã, um dos grandes desafios, é de nós não só edificarmos uns aos outros, como também abençoarmos uns aos outros. E essa ideia de edificar está subjacente também à ideia de abençoarmos uns aos outros. Logo, todos nós temos de ser bênçãos uns para os outros. Bênção na nossa igreja, bênção na nossa família, bênção para aqueles que nos rodeiam, bênção para o mundo, etc, etc. Embora nós sabemos que a realidade prática não é bem isso, que enfim, traduz, porque muitas vezes ficamos muito aquém deste grande objetivo espiritual. Mas eu achei interessante a nossa revista da Escola Dominical, para quem teve a oportunidade de ler essa revista, colocava alguns desafios, problemas que fazem com que, às vezes, há dificuldade de nós edificarmos uns aos outros. A ideia de edificarmos uns aos outros é uma ideia de construirmos uns aos outros, de ajudarmos uns aos outros, de levarmos uns aos outros, de sermos, acima de tudo, em última instância, bênçãos uns com os outros.
Mas, como eu disse, nem sempre isso que acontece, por causa de vários fatores que não vou agora estar aqui a desenvolver. Aliás, a revista até fala também disso, que tem a ver com o nosso contexto, individualismo, temperamento, egoísmo e vaidades e por aí fora, que faz com que às vezes haja choque e haja má compreensão, que leva com que às vezes não sejamos bênçãos uns para os outros. Mas a revista fala aqui de numerou três grandes problemáticas que faz com que há um obstáculo acentuado a nível de não sermos, pelo menos, bênçãos, neste caso de não edificarmos uns aos outros. E ele numera isso, a questão de indisponibilidade, indiferença, individualismo, egoísmo, desconfiança e descrença. Ora, estes malefícios contribuem decisivamente para que não haja edificação entre os crentes, entre os irmãos, no seio da igreja, etc, etc. Mas, além desses malefícios que invoca, ele depois vai enumerar de forma mais específica, porque quando nós falamos de indisponibilidade, indiferença, individualismo, egoísmo, desconfiança, descrença, nós vamos agora tentar mistificar, desenvolver, ir ao pormenor, o que é que consubstancia isso em termos práticos. Isso ainda estou a falar só daquilo que a revista da Escola Bíblica Dominical nos enumera. Desde logo, discórdia quanto ao desempenho, choque de personalidades, tratamento injusto, competições entre os membros da igreja, etc, etc. Ou seja, nós vamos pôr aqui uma forma de sobreposição de egos, guerras de egos. E quando há essas guerras de egos, enfim, acaba por contribuir decisivamente para não haver edificação mútua. Neste caso, não são de uns para com os outros, mas nós também próprios, nós sabemos que nós não estamos a ser bênçãos para a nossa própria vida, porque podemos, quando não temos uma vida cristã regrada, uma vida cristã pautada na humildade, na simplicidade, na dar primazia aos outros, como nós estudamos em outras ocasiões, nós próprios vamos estar a ser tropeço para a nossa própria vida, porque isso vai refletir na nossa espiritualidade, e esse reflexo na nossa espiritualidade também contribui para nós próprios não sermos abençoados. Nós vemos isso em relação à sujeição. Em última instância, lá o apóstolo Paulo, quando fala em relação aos maridos e às mulheres, se há esses problemas que nós sabemos de falta de submissão no lar, de falta de amor, em última instância, o que é que leva? Leva a briga, e essas brigas faz com que a oração do próprio casal não chegue aos ouvidos de Deus. Mas nós também sabemos que os casais que brigam também não oram juntos. Isso aí, se estão sempre a brigar, se estão sempre em rivalidades, não haverá possibilidade de haver um culto no lar, e muito menos de orarem, porque para as pessoas orarem junto é preciso alguns pressupostos, sobretudo harmonia, sintonização, colaboração, etc, etc. Agora, se as pessoas estão sempre a brigar, se não há amor, não há sujeição, como é que as pessoas podem sentar para ter um culto no lar? Pronto, eu não sou casado, mas isso não é preciso ser casado para ter esse bom senso e chegar à conclusão que as pessoas estão sintonizadas quando se dão bem, quando estão em rivalidades, em guerras, isso, enfim, não há possibilidade para isto. Mas, sem mais delongas, eu convido os irmãos a abrirem comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, de versículo 11 e seguintes. Nós vemos aqui o versículo-chave da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, diz assim, logo no versículo 11. Mas eu depois vou desenvolver estes versículos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, de versículo 11 e seguintes. Mas este versículo 11 diz logo, portanto, consolem-se uns aos outros e edifiquem-se mutuamente como têm feito até agora. Ou seja, nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele fecha essa sequência numa perspectiva da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E essa perspectiva da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, a segunda vinda repentina do Senhor Jesus Cristo, coloca os desafios à própria igreja, coloca sérios desafios aos próprios crentes. Mas estes desafios, acima de tudo, é as pessoas centralizarem na única esperança para esperar
esta vinda repentina do Senhor Jesus Cristo. E esse se interiorizar na mesma esperança leva com que nós também consolamos uns aos outros nessa ideia de lembrarmos uns aos outros das promessas salvíficas e também edificarmos-nos assim mutuamente, como realmente eles, de facto, estavam a fazer. Mas depois, nós vemos logo de seguida, o apóstolo Paulo fala agora, nesta sequência, no seguimento depois dos versículos, agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor e máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Desde logo nós vemos aqui o desafio que o apóstolo Paulo, além de falar da questão da segunda vinda, as questões escatológicas, a questão da promessa que em última instância insere a nossa fé, ele agora vai desenvolver aqui a realidade prática, porque a questão da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo é uma questão teológica, é questão escatológica. Essa é uma questão que não se estuda logo no início. Embora nós temos mais a tendência de querermos saber como é que vai ser o fim do mundo, o que é que vai acontecer, mas esses assuntos são assuntos muito complexos. Mesmo se vocês forem ver nas Escrituras, esses assuntos foram organizados, não estão no início. No início vemos a criação, vemos a condição do homem, etc., o plano da salvação, como é que Deus traçou a salvação. Os mistérios do fim do mundo são assuntos muito complexos que mesmo os próprios teólogos, mesmo aqueles que são mais habilitados do ponto de vista teológico, não conseguem esquadrinhar todas as problemáticas que isso insere. Esta é a razão pela qual, se a pessoa começa na escola dominical, não vamos estar a falar desses assuntos, porque esses assuntos, como são muito complexos, envolve amadurecimento, envolve consistência, para quando a pessoa confrontar com esse assunto, poder saber digeri-la. Isso é normal. Nós, quando vamos estudar, nós não saímos logo e começamos na universidade, não é? Senão, além de que isso não vamos aprender nada, como também nem temos capacidade intelectual para suportar matérias que se dão na universidade. Primeiro começamos pré-primária, segunda classe, terceira classe, quarta classe, e vamos, assim nós vamos crescendo e vamos ter também capacidade mental para poder absorver as coisas. Do ponto de vista bíblico também é isso. As questões escatológicas são questões que são abordadas só no fim. Jesus, durante o seu ministério, não falou esses assuntos pormenores. Quando é que ele falou? Quando faltava uma semana para partir deste mundo. Naquele grande discurso que nós vemos, grande discurso escatológico, no capítulo 24 do Evangelho segundo Mateus, que Jesus falou lá aqueles assuntos ali. Mas, mesmo assim, ninguém consegue explicar com os pormenores, com devida vénia, aquelas problemáticas todas. O livro do Apocalipse, depois do capítulo 5, quer dizer, aí, a partir do capítulo 5 para frente, quer dizer, é um mundo, enfim, mesmo quando nós estamos em teologia, começa a introdução de teologia 1, 2, depois começa a teologia do Novo Testamento, e a fase também 1 e 2, estou a falar do currículo antigo quando eu andava lá, agora já deve estar alterado. Mas é preciso confrontar-se com questões de introdução, para depois, quando entrar em questões de teologia, é que não é questões pacíficas, vocês nem têm a noção de complexidade desses assuntos. Pronto. Logo, são assuntos de grandes dificuldades, mas o apóstolo Paulo diz àqueles crentes para eles edificarem-se mutuamente e consolarem nessas promessas, não querendo saber todos os pormenores, porque nunca vamos saber isso, dos mistérios que isso insere, mas de sabermos que isso vai acontecer, cuidado que nós devemos ter, da vigilância, etc, etc. Mas o apóstolo Paulo sai deste domínio teológico, que nós podemos dizer nem todos podem compreender ou poderem absorver, e entra no domínio prático. Esse domínio prático da vivência cristã, qualquer pessoa está habilitado para, enfim, saber essas questões que nós estamos a falar, porque essas são questões elementares que nós confrontamos diariamente. Agora nós vemos aqui, nesta questão prática, para nós podermos consolidar a ideia de edificarmos uns aos outros, nos versículos seguintes, o apóstolo Paulo vai enumerar algumas verdades, nomeadamente naquilo que começa a nossa relação dos crentes com a liderança da igreja. Nós sabemos que não é uma coisa pacífica. A liderança da igreja, em muitos contextos,
Não estou a falar agora aqui da nossa igreja, mas a nossa igreja não é exceção também a essas regras. Às vezes há irmãos crentes que às vezes demonstram rebeldia perante a liderança da igreja e às vezes questionam a liderança da igreja, às vezes questionamentos legítimos, porque ninguém está fora de críticas, contanto que as críticas sejam sinceras e sejam amorosas, como o apóstolo Paulo vai dizer a verdade em amor, porque também as lideranças não são infalíveis. A Igreja Católica tem o princípio de que o Papa, a autoridade papal é infalível, mas nós não subscrevemos essa tese, de modo que contamos que tanto os pastores como os diáconos e as diaconisas, os professores, aqueles que estão em leque, podem falhar e quando falham têm que ser chamados a atenção e têm que ser confrontados com base na palavra, obviamente tendo amor. E essa ideia também de edificação, porque a edificação é a ideia também de poder levar o irmão que está a praticar algo que não é correto para o caminho correto. Mas ele fala aqui nestes primeiros versículos que nós vemos, do versículo 12 a 13, 1 Tessalonicenses capítulo 5, fala aqui da relação dos crentes com a liderança da igreja. E essa relação dos crentes com a liderança da igreja, esse começa aqui um dos motivos, um dos pressupostos para haver edificação. Porque se é verdade da liderança da igreja para orientar, para guiar, para conduzir, a verdade também que a própria liderança precisa dos membros, porque sem os membros a liderança não pode fazer trabalho de forma eficaz, de forma correta. Logo, nós precisamos mutuamente, logo essa relação de interdependência faz com que nós também vamos ajudando uns aos outros, consolando uns aos outros, exortando uns aos outros, fortificando uns aos outros, orando uns pelos outros, apoiando uns aos outros, amando uns aos outros e ajudando-nos uns aos outros. Logo, o pastor não pode dizer, o pastor e a liderança da igreja pode dizer que não precisa dos outros, como os outros também não podem dizer que não precisa da liderança da igreja. Mas é preciso que haja um clima saudável de relacionamentos. Por isso nós vemos aqui logo a seguir: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que tenhais com amor máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Desde logo ele fala aqui para terem apreço. Os pastores precisam, os pastores e a liderança da igreja, precisam do cuidado, precisam também serem ajudados, de serem, enfim, consolados, de serem encorajados. Nós pensamos que os pastores, aqueles que estão à frente, são fortes demais, mas também precisam dessa ajuda. Às vezes nós ouvimos queixas, as pessoas dizem: o pastor não telefona, o irmão lá da liderança não telefonou, e não ficou a saber por que passa comigo. Pronto, às vezes as pessoas até têm razão. Mas nós às vezes perguntamos, também as pessoas têm iniciativa às vezes de telefonar o pastor ou telefonar aqueles que estão à frente, saber como é que estão, se precisa de alguma ajuda, como é que vai os desafios familiares, dizer até: olha, estou a orar por ti, dar encorajamento, apoiar. As pessoas, muitas pessoas, às vezes não fazemos isso. Mas nós só pensamos: olha, o pastor não me telefonou, não foi me visitar quando estava doente, eu estava numa situação, não falou comigo. Essas queixas são recorrentes, são transversais a todas as igrejas. Pronto. Mas como eu disse, não estou aqui a dizer que às vezes essas reclamações não têm fundamento. Mas aqui não é só os pastores que esperam fazer essas coisas, como nós também temos que fazer em relação às próprias lideranças da igreja. Se eu perguntar aqui um desafio, não vou fazer. Perguntar aqui, irmãos, quem são pessoas que são da liderança aqui da nossa igreja, se calhar alguns membros da nossa igreja não sabem dizer-vos todos. Não vou agora lançar esse desafio. Mas isso já é um mau princípio, porque se as pessoas nem sabem todos aqueles que estão na liderança, para não entrarmos ainda noutras questões, etc, etc. Logo, é preciso haver aqui a ideia de terem apreço, ter consideração, ter respeito para com a liderança da igreja. Nós sabemos que às vezes isso não acontece. Logo, esta ideia aqui não só de estima e apreço, mas também a ideia de obediência, porque os pastores e a liderança da igreja, eles estão para demonstrar, para exortar, para encorajar e, em consequência disso também, nós devemos ter, como diz o versículo, que tenhas um amor, máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Para quê? Vivei em paz uns com os outros.
Porque se há essa sintonia que eu estava a falar, se há este ambiente saudável, vai haver paz. Só não há paz quando há conflitos, quando as pessoas começam a acusar a liderança da igreja e quando a liderança da igreja acha também que as pessoas não estão a apoiar, um ambiente mina outro ambiente e as pessoas vão falando, vão, enfim, agredindo às vezes verbalmente o ambiente, e todo não é saudável, não é? Logo, isso requer também essa cooperação para que possa haver paz. O autor de Hebreus, consciente desta verdade, por exemplo, em Hebreus capítulo 13, versículos a 7, diz: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Pronto, essa ideia para que eles também, quando sentem que são estimados, quando sentem que estão a ser apoiados, eles vão estar mais animados e mais, enfim, convictos naquilo que estão a fazer. Mas se não têm esse apoio, ficam desanimados. Infelizmente, há muitos pastores que andam desanimados, tristes, porque não têm apoio dos próprios membros da igreja. Mas depois desta consideração, nós temos a segunda outra observação para nos proporcionar a podermos edificar uns aos outros, que é a relação dos crentes entre si. Se é verdade que os crentes devem, enfim, colaborar com a liderança dos crentes, mas os crentes também entre si, devem relacionar entre si. E este desenvolvimento nós vemos no versículo 14, que diz claramente: exortamo-vos também, irmãos, a que admoestais os insubmissos, consolei os desanimados, ampareis os fracos e sejais longâmenos para com os todos. Ou seja, nós vemos aqui que ele vai desenvolver que o ministério não fica só na liderança da igreja. Não é só o pastor ou os diáconos, diaconis, os professores da escola dominical, ou responsável do grupo de louvor, ou qualquer outro líder da igreja que tem a competência, que tem a responsabilidade de poder zelar da vida dos outros. Todos nós, sem exceção, somos convocados para trabalhar. E às vezes há pessoas até que não estão na liderança, às vezes até têm dons que muitos que estão na liderança não têm. Porque o trabalho de Deus também envolve muitos bastidores, não é só aqueles que falam, que se vêem publicamente. Logo, cada um tem que fazer o seu trabalho. Logo, nessa ideia de fazer o seu trabalho, nós temos que estar sintonizados uns com os outros, nós temos que aperceber-nos os problemas que cada um vai enfrentando. Nós falamos disso, a ideia de nós conhecermos uns aos outros, de interagirmos uns com os outros, de estarmos na vida de um dos outros. Isso faz com que também predispormos para ajudar uns aos outros. Porque às vezes as pessoas não ajudam porque também não sabem da vida do outro. Imagina, eu não sei o que é que se passa com o irmão. Como é que eu posso até me predispor para ajudar? Parte do princípio, o homem está sempre bem, está sempre a sorrir e anda sempre aqui alegre, etc, etc. Mas às vezes não é isso que acontece. Todas as pessoas têm problemas. Não há ninguém que não tenha problemas. Obviamente que há uns que têm mais problemas do que os outros, mas não há ninguém que está, enfim, isento de problemas. Porque mesmo que não tenhamos problema que tenha a ver diretamente conosco, nós temos pais, temos filhos, temos irmãos, temos amigos, temos família em geral. Quer dizer, essas pessoas não vão ficar todos sem problemas. Logo, todos nós temos problemas. Mas é preciso nós estarmos na vida uns dos outros para nós podermos ajudar uns aos outros. Logo, isso não compete só à liderança de igreja, porque às vezes até a liderança de igreja muitas coisas às vezes não sabem. Agora, as ovelhas também têm que acompanhar as ovelhas, têm que ajudar uns aos outros, porque isso é uma dinâmica familiar. E vou aqui enumerar as questões que os crentes devem apoiar uns aos outros. Uma grande família, a família enorme, os pais só delegam comando, os próprios irmãos que cuidam dos outros, que vão levando à escola, vão buscando, que vão sabendo ali de TPC e organizar, e que estão assim toda, pronto. A igreja também é isso, a liderança não pode fazer tudo, o pastor não pode fazer tudo. Os irmãos também têm que cuidar uns dos outros, aqueles que têm mais maturidade têm que orientar os que têm menos maturidade. E percebendo as sensibilidades, ajudando e coadjuvando uns aos outros. Agora, essas ajudas, o apóstolo Paulo vai enumerar no versículo 14, ele fala: exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos. Quem são esses insubmissos? São pessoas que criavam uma ideologia de que a vinda do Senhor já estava próximo
e deixavam de trabalhar. Deixavam de trabalhar, desfaziam das suas propriedades e ficavam ali à espera da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas, como deixaram de trabalhar, também começaram a meter na vida dos outros. Quer dizer, enfim, fazer bisbilhotice, diz que diz, e por aí fora. Havia um cenário muito mal. Essas pessoas eram desordeiros e insubmissos, que não aceitavam as próprias recomendações que eram preditas pelo apóstolo Paulo, e também que era costume, da perspectiva cristã. Eles estavam ali a ser, enfim, insubmissos na comunidade. E essa ideia aqui de insubmisso é quem não está a cumprir com a sua missão. Esse é um termo militar do soldado que não está a responder à formatura, do soldado que está a viver desordeiramente e que não está a cumprir com a sua missão, nomeadamente de ser disciplinado, de corresponder à chamada quando é chamado e por aí fora. Logo, havia irmãos que estavam nessa ideia, além de não quererem trabalhar, que estavam a perturbar e não estavam a aceitar chamadas de atenção. Logo, o apóstolo Paulo advirte aqui não só a liderança, mas próprios irmãos a poder chamar a razão esses insubmissos. Essas pessoas que andavam ali a não dignificar o nome do cristianismo. Nós sabemos que esses insubmissos não só como viviam desordenadamente, mas também perturbavam, minavam a unidade da igreja. E era preciso, com amor, lá está novamente, que a própria igreja competia a outros irmãos a poder admoestar, naturalmente em amor, verdade em amor. Mas não eram só os insubmissos, como também para consolar os desanimados. Porque nós sabemos que há muitas pessoas, mesmo na comunidade naquela altura, como na igreja, há pessoas que andam desanimados. Às vezes, por algum motivo de situação que passam, por situação de saúde, ou por falta de desempenho dos filhos, ou por estarem a ter problemas relacionais ou conjugais, neste caso familiar, ou até problemas laborais, ou até problemas espirituais, pessoas que andam com algum desânimo. E esse desânimo reflete um pessimismo, descrença, e andam, enfim, de cabisbaixo. Infelizmente isso acontece e às vezes temos essas pessoas na igreja. Mas é preciso também, com amor, consolar essas pessoas. Mostrar a essas pessoas a nossa esperança. Demonstrar que a nossa vida não depende destes circunstancialismos. Mostrar a essas pessoas para olhar numa outra perspectiva. Para nós sabemos que há pessoas que são muito pessimistas com as coisas. A pessoa tem alguma situação, entra em pânico. Que é normal. Nós também somos seres humanos. Nós sentimos. Há pessoas que ficam desorientados. Lá nós vemos isso no período da pandemia. Há crentes que achavam que já iam morrer e ficavam amedrontados. E essas pessoas precisam ser chamadas a atenção. Mostrar a esperança que temos. Mesmo que as coisas não correm bem, nós temos a promessa da vida eterna. Não precisamos estar com medo. Cumprimos, naturalmente, a nossa parte. Mas há coisas que nos ultrapassam, há coisas que nós não podemos fazer. Para que nós vamos estar a sofrer de uma coisa que não depende de nós? Isso leva tudo, às vezes, à ansiedade e a esses problemas que vai degenerando, às vezes, em depressões e outras coisas mais. Nós temos que ter o zelo santo, cumprir aquilo que nos compete, zelar e fazer e dar o nosso máximo. Mas nós sabemos que podemos dar o nosso máximo, as coisas correrem mal, certo? Não estou a dizer aqui nenhuma mentira. Podemos fazer tudo o que nos compete e as coisas correrem mal. Para que nós vamos auto-infligir-se e estar... É verdade que é preciso aquela fase fazer luto, como se diz agora em psicologia, mas isso não é, tem que ser ad eterno. Não temos que ficar... Nós temos que, enfim, encarar essas situações e poder dar volta. Mas... essas pessoas precisam de ajuda, precisam ser mostrados a esperança para não ficarem desanimados, para ver uma vertente positiva da vida. Mas não é só isso, mas também ele fala que ampareis os fracos. Os fracos, quem são os fracos? Os fracos são pessoas que, enfim, na sua própria vivência espiritual, por tantas contradições e contrariedades que vão passando, e encaram a fé de uma forma muito rígida. Às vezes coisas que até não são pecado, eles acham que são pecado. Mas é preciso não escandalizar esses irmãos. Por exemplo, coisas de vinho. Há pessoas que acham que beber um copo de vinho, quer dizer, é pecado. Pronto.
Há outros que entendem que não. Agora, quem entende que é pecado, quem sabe que não é pecado, não vai estar a fazer isso. É preciso, com amor, coordenar todas essas realidades. Nós ainda tem na lição da escola dominical, quando estávamos a falar algum assunto, levantei só a título de exemplo para ver, perguntei se um crente podia dançar. Aí nós chegámos a um consenso, porque alguns entendiam que pode dançar e depois que tipo de dança o crente deve dançar, mas há pessoas que entendem dança individual, mas danças nós sabemos que às vezes é preciso outra parte, mas há pessoas que entendem, agora já não é nessa lição, mas há pessoas que entendem que um crente só tem que dançar com a sua mulher ou o seu marido. Pessoas que entendem, há outros que acham não. Há crentes até que acham ir ao teatro é pecado. Outros entendem que não. Há crentes que entendem até ouvir música secular é pecado. Outros entendem que não. Mas lá está. A questão aqui é a consciência, como é que cada um encara essas realidades. Mas quem acha isso, por exemplo, nessas questões de carnes que nós vemos, aqueles que são fortes, o que é que o apóstolo Paulo diz? Tem que ter a capacidade de auxiliar os que estão mais fracos para não escandalizá-los. Se a pessoa acha que aquilo, para mim, posso achar que ir ao teatro é uma coisa normal, se o irmão acha que ir ao teatro não é correto, não vou estar ali agora a martelar, porque aquilo não vai contribuir para a edificação. São coisas que posso fazer, mas fazer sabendo que esse irmão não vai estar ali para não escandalizar. É como se bebe um copo de vinho, embora eu não bebo, mas pronto, não vou fazer isso à frente de quem, pronto, acho que se calhar pode escandalizar. É preciso ter uma moderação de pensar uns dos outros. Mas essa ideia de fracos não só nessa ideia de encarar a fé com rigidez, às vezes até de forma exagerada, que alguns desses fracos fazem, mas é uma ideia também dessas pessoas, às vezes, têm dificuldade na compreensão de muitas coisas. Logo, como têm dificuldades, têm que ser auxiliados, têm que ser coadjuvados, têm que ser orientados da melhor forma para eles poderem até ao ponto de chegarem à maturidade de serem também fortes. Pronto. Mas é preciso tudo aqui um equilíbrio. Ampareis os fracos, não abandonar, não desprezar, não ridicularizar, nem entrar ali em desdenhar, etc, etc, mas auxiliar. Mas não é só isso. O apóstolo Paulo também vai dizer aqui para nós sermos longânimos para com todos. Esta ideia de longânimo é ter paciência com todos. Paciência mesmo com aqueles que nos fazem mal. E essa paciência é transversal, tanto com a liderança para com os membros, da própria liderança ter a capacidade de poder digerir as críticas, mesmo que sejam críticas injustas, para não descontrolar, para não perder o brilho, o fio condutor, saber conviver com as situações, mesmo aquelas situações que são injustas. Não é só a liderança, mas como os outros crentes também. Logo, isso faz com que nós temos que ser longânimos uns com os outros, compreender uns aos outros, de não pagar na mesma moeda, de não retaliar, de não vingar e por aí fora. Pronto. E essa ideia logo vai de seguir, evitar que alguém retribua a outro mal por mal. Pelo contrário, seguir sempre o bem entre vós e para com todos. Depois nós vemos, já não temos muito tempo para terminar, o apóstolo Paulo vai envolver aqui no versículo 16 e seguinte a ideia do crente ter uma alegria ultra circunstancial, ou seja, alegria que vai muito mais além do que a realidade do momento, da realidade do dia a dia. Mas esses imperativos que nós vemos, ele fala aqui, regozijai-vos sempre. Regozijai-vos sempre. Mas essa ideia de regozijai-vos sempre é uma ideia de nós podermos, inclusive, estarmos felizes, estarmos em paz nos momentos de problemas, nos momentos de doenças, nos momentos de perda, nos momentos de agonia, etc, etc. O apóstolo Paulo foi exemplo disso e mesmo Jesus Cristo. Jesus Cristo, antes de enfrentar a cruz, o que é que fez? Cantou um hino na ceia do Senhor. Ele pediu a sua morte. E essa ideia de cantar um hino ali é uma ideia de vitória. Esse soldado que vai para a guerra e faz aqueles cânticos de vitória que está determinado a ir até o fim. Quando os soldados cantam para a batalha, o soldado sabe que pode ser vítima no combate. Mas mesmo assim, ele canta e vai vitória. E nós, quando nós estamos a cantar, nós estamos a relembrar a vitória que nós, enfim, somos em Deus. Por isso mesmo, nos problemas, nós podemos cantar nos problemas. Apóstolo Paulo, problemas que passou, ele cantava nas prisões. Sabemos que isso não é fácil, mas é preciso
lembrarmos, porque nós, quando nós estamos a cantar, nós estamos também a transmitir aquilo que é a promessa de Deus. E esse regozijai é uma ideia, não que não possamos estar tristes, não é isso que está a falar, mas a ideia de encarar os problemas, os desafios, porque nós vamos sempre ter, com fé e determinação de que, custe o que custar, nós vamos até ao fim. Mesmo que Deus nos mate, como dizia o autor sagrado, eu nunca lhe renegarei. Nunca voltarei para trás. Não é por causa dos problemas que eu vou voltar para trás. Nós sabemos que há pessoas que voltam para trás. Mas ele fala, regozijai-vos sempre. Mas além de regozijar, isso são imperativos. Orai sempre, neste caso, sem cessar. Depois, em tudo, dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Essa é a vontade de Deus. Tudo contribui para o nosso próprio bem. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Quer seja coisas boas, quer seja coisas más. É claro que nós só vemos isso quando são coisas boas, porque nós não conseguimos digerir como é que a dor, o sofrimento, a perda pode contribuir para o nosso próprio bem. Nós não conseguimos, nem eu consigo explicar isso, mas nós sabemos que Deus faz isso, porque Deus, mesmo nessa vida, não conseguir nos revelar o porquê, no dia que nós estivermos na sua presença, vamos saber que isso tudo contribui para o nosso próprio bem. Logo, isso leva-nos à ideia de nós estarmos sempre a dar graças a Deus por tudo. Porque a ideia de dar graças a Deus, o que é que nos leva? Leva-nos à ideia de gratidão. As pessoas que não dão graças a Deus são pessoas ingratas, porque só pensam no que lhes acontece coisas menos boas. Se uma pessoa não sabe pensar no passado, lembrar, porque temos muitas bênçãos, nós não temos só problemas, dificuldades, não é só isso, temos muitas bênçãos a começar na nossa vida e na nossa família. Por isso nós temos sempre motivos de dar graça, de olhar as coisas numa perspectiva positiva. Agora, se focarmos sempre nas coisas más, o que é que vai acontecer? Nós vamos afundar do ponto de vista espiritual e próprio mental, etc, etc. Pronto, já não tenho tempo, tenho mesmo que terminar, com muita pena, mas de dizer que essa lição, lerem na problemática tudo isto que o apóstolo Paulo vai dizer, vai mostrar os antídotos que o crente deve ter para ter uma vida cristã bem-sucedida. E esta vida cristã bem-sucedida também vai refletir na edificação que nós devemos ter uns para com os outros. Nós temos que ser bênçãos uns para os outros. Nós sabemos que há pessoas que são bênçãos, que nós reconhecemos, que nós sabemos que são pessoas de concórdia, de ponte, pessoas de bênção, pessoas que ajudam, pessoas que fazem trabalho na descrição e nos bastidores. Nós sabemos e temos essas pessoas no nosso meio, não vou agora estar a enumerar, mas nós sabemos. E essas pessoas têm que continuar, aqueles que não faziam também, para fazer, porque tudo para a glória e louvor do nosso grande Deus. Vamos terminar com uma palavra de oração. Convido os irmãos a ficarem de pé para terminarmos com uma palavra de oração. Deus, obrigado, Jesus, obrigado por esta lição que acabamos de ter. Senhor, sabemos que são desafios complicados, não são fáceis, mas com a ajuda do Teu Espírito Santo nós conseguiremos, enfim, honrar-te no nosso testemunho de vida e também podermos edificar uns aos outros. Continua a falar conosco no decorrer deste dia e para que possamos cada vez mais crescer a todos os níveis, Senhor. É no nome de Jesus Cristo que tudo te agradecemos e pedimos. Amém.